Bota no Google, por favor. Quantos títulos o Bosta tem? Nenhum, não tem dos nossos. Não adianta. Nunca lutou na vida. Lutou uma lutinha. Eu vi uma vez que ele fez um fiasco de Grab. Assim, ele fez um fiasco dos nossos. Bom professor, não sei, deve ser bom professor. Ele explicou alguma coisa. Bom professor. Isso eu não posso falar. Mas como lutador dos nossos, Deus. Deus amigo. Não. Eu acho que todos nós aqui devemos um pedido de desculpas ao Verdun. Perdão, Verdun. Você realmente estava certo. Marcelo Brigadeiro é mesmo um bosta, um cu de cachorro, o rosca grossa. O fantasma da luta. É isso mesmo. Pedimos perdão. Hoje você vai ter uma oportunidade fantástica neste vídeo aqui. Você vai ter uma aula de direito de graça do professor de direito e promotor de justiça, o Dr. Adolfo Vaz, que ficou absolutamente estarrecido ao ver um imbecil que pretende ser simplesmente o governador de um estado, dizendo que torturou e levou para o tribunal do crime matar uma pessoa, além de dizer ser ex-traficante e ex-contrabandista. Hoje vocês vão ter esta aula fantástica. Quem é que se lembra do Dr. Adolfo Vaz aqui? Ele foi o primeiro a dizer que o Wilquinho seria condenado. Eu coloquei a aula aqui no canal, todo mundo riu de mim. Né? Aliás, quando eu disse que o Nego Di era um trambiqueiro da pior espécie, você se lembra da turminha que ficou toda do lado do Nego Di? Pois é, hoje o doutor Adolfo Vaz vai dar uma aula incrível para todos vocês. Bandido é bandido. E quem espanca uma pessoa, tortura e leva para a morte é bandido. Veja, estou falando em tese aqui. Quem espanca uma pessoa, tortura e leva para a morte é bandido. Não estou dizendo que o Marcelo Brigadeiro fez isso. Não sou eu que estou acusando ele desses fatos. Eu estou interpretando o que ele disse. E ele disse que fez isso. Como é que é? Contrabandista de joia. Eu passei a traficante de drogas na época que eu trabalhava de segurança. Eu já peguei um bandido, meti a porrada nele e levei numa boca de fumo para os traficantes darem fim nele. E este vagabundo do Marcelo Brigadeiro ainda diz que eu sou antissemita. É por quê? Porque compartilhei Hannah Montana? É isso? Eu concordo com a opinião do garoto no que diz respeito a você ser um vigarista. As outras opiniões dele, eu sinceramente desconheço. Agora deixa eu lhe mostrar uma coisa. Esse aqui é o senhor Ricardo Almeida, ideólogo do MBL, um dos responsáveis por escrever o livro amarelo. Aqui ele está defendendo a destruição de Israel. Aqui ele colocou na revista Valete todo o deboche com Jesus Cristo. Aqui ele está dizendo que esse que fez o deboche com Jesus Cristo, ele vai ser um dos professores da Academia MBL. E aqui está ele defendendo a relação do profeta Maomé com uma criança de 9 anos de idade. E aí, seu merda? Esse cara não é um cidadão dando a sua opinião a respeito das coisas. Esse cara é um político dentro do gabinete do Gutinho Gastarias, recebendo quase 15 mil reais todos os meses. E ele é que forma a mentalidade da militância de vocês. Eu acho que bom é uma sociedade que vive sob a ordem da Sharia, do conservadorismo islâmico mais estrito. Eu acho que bom é a sociedade da Mauritânia, é o Irã, não a Arábia Saudita de hoje, que eu acho que ela está muito modernista. Mas isso que eu acho que é bom. Você sabe o que é lei da Sharia? Hein, seu palhaço, seu animal de tetas? Você sabe o que é a lei da Sharia? Porque quem está defendendo isso não é qualquer pessoa, não é um garotinho na internet que diz que você é um vigarista. Isso é o ideólogo do partido de vocês. Esse é o cara que forma a militância, que escreveu junto com o Renan Santos o livro amarelo. Você é um perfeito analfabeto, mas leia lá, capítulo 1. Certo? E este mesmo Ricardo Almeida estava no podcast com o Vic Vanilla e o próprio Vic Vanilla falou que tinha uma amizade junto com ele e que ele adorava as suas postagens supremacistas. Ele é transporte para aliviar o trânsito. Você pode dizer qualquer coisa. Você vai inventar um dispositivo, você vai entrar, você vai sumir e vai aparecer em outro lugar. É uma tubulação, vou fazer Eu tive uma relação de coleguismo com o Ben Pontes, que é do MBL, assessor do Guto Zacarias, e com o Ricardo Almeida, né, que foram ao meu podcast. Então agora os dois estão caladinhos porque colocaram uma mordaça neles, né? O MBL colocou uma mordaça neles, eu entendo eles perfeitamente. Isto é um político
que está no gabinete do Gutinho Gastarias, recebendo nosso dinheiro todos os meses e que forma ideologicamente a militância do MBL. A mesma militância do MBL que, enquanto vocês fazem palanque pro cachorrinho orelha, diz o seguinte: enfia o cadáver do cão no cu. E tá aqui o desenho dele, ó, enfiando um prego na cabeça do cachorro e tudo mais. Esta é a militância que vocês fomentam. Quanto ao Reni Montana, cidadão, dando a opinião dele, eu desconheço as opiniões que ele tem. Concordo com a opinião onde ele diz que você é um vigarista da pior espécie. E, aliás, você ficar revoltado com os horrores da guerra e com a morte de civis palestinos não significa que você é a favor do Hamas. Mas o Rosca Grossa sabe muito bem disso. Só que, como canalha que é, ele confunde as coisas para sua audiência de imbecis e mamadores de políticos. E para tentar destruir o Reni Montana, foi lá o brigadeiro e fez o seguinte, ele mesmo conta aqui, ó: o novo vício do pré-candidato ao governo do Santa Catarina, Casca Grossa Real, é postar fotos minhas de quando eu era menor de idade, 15, 16 anos de idade, para o seu público ficar comentando: eu comia, era dentro, é assim que o Nando gosta. Meus amigos, escolham seus lados. Não se pode esperar nada diferente de um camarada que, sendo assistido pela sua própria esposa, pela sua própria filha pequenininha, se orgulhava de dizer que pagava prostituta com anabolizantes. Quando eu tinha 17 anos, eu namorei uma prostituta de Copacabana, a Robertinha. Robertinha era mó barata, né? Que nome é esse? Meus amigos pagavam o programa dela com Durateston, davam um Durateston pra... Robertinha era mó barata. Um beijo, Robertinha, se estiver me vendo, saudade de você. É o tomador do Teston? Sem nenhum respeito e nenhuma honra pela sua própria esposa, pela sua própria filhinha pequena, ele vai lá e dá uma de brincante no Twitter, falando para a prostituta: vou largar minha esposa e filhos para casar contigo. A prostituta responde: que nojo. Ele diz: transo muito. Poxa vida, não é revigorante ver um cidadão com mais de 40 anos de idade agindo como se fosse um adolescente de 12 anos? Ele só quer ser governador. E como proposta de governador, ele quer simplesmente colocar um presídio onde a tortura é institucionalizada em uma das maiores instâncias turísticas e um dos estados com menor criminalidade do nosso país. Será que este presídio linha dura serve para um ex-traficante, um ex-contrabandista, quem conta se orgulhando que torturava e levava as pessoas para o tribunal do crime assassiná-las? Ou prendeu, matou, não vale para ele? Isso aqui é uma das propostas que eu tenho para quando eu for governador de Santa Catarina em 2027, que é a construção do Inferno Catarina. O Inferno Catarina é um presídio de segurança máxima que será construído no meio oeste catarinense e que tem como objetivo dar aos detentos um gostinho do que é o inferno na Terra. Ali, preso vai cumprir pena, não ficar em colônia de férias igual ficam nesses presídios aí pelo Brasil. Vou construir o Inferno Catarina, vai ser o terror para os presos e vou judicializar o que tiver que judicializar, vou brigar na justiça. Cada dia na justiça vai ser um dia a mais de preso sofrendo e já é uma vitória. Não é à toa que este pedaço de lixo figura com menos de 0,1% nas pesquisas eleitorais. 0%. Se eu não te respondo, cu de cachorro, rosca grossa, é porque você é insignificante demais. Se você não colocar o meu nome ou me colocar na thumb, você não consegue nem 10 mil views, 12 mil views. Você é simplesmente um pedaço de lixo insignificante que passou a vida inteira me imitando no seu canal e nunca conseguiu ser nada além de uma sombra patética de qualquer coisa. Ao mesmo tempo, vai lá Danilo Gentili e André Guedes para mamar um grupo político e ficam dando biscoito para o rosca grossa. Tanto Danilo Gentili quanto o André Guedes não são vítimas, são cúmplices. Chegando no mais absoluto fundo do poço, onde Danilo Gentili diz que porque eu passo férias no resort Itaiaiá, eu lucro com os cassinos do Toffoli. Tu é mesmo pica-sonsa, não é verdade? Canalha, canalha. Lá divulgando um cassininho aí para sua audiência, né? Bom, você pelo menos não mente, decepcionando as pessoas desde a década de 70. Pois muito bem, agora você vai ver uma surra em cima do rosca grossa pelo professor de Direito e promotor de Justiça, o doutor Adolfo Vaz. Se prepare,
pegue um caderno, anote, para que você nunca no futuro se torne um lixo tão grande quanto este vagabundo que não tem nenhuma palavra. Menos um dia, uma excelente aula para vocês. Desmascarar esse grupelho chamado MBL para que todos saibam quem de fato é o MBL. Porque tratando-se desses traidores, aproveitadores e ingratos, é um grupo de pessoas comprometida com o nosso país. Porra nenhuma, uma ova, nunca me enganaram. Em diversas oportunidades eu falei sobre esses malandros do MBL e sempre falei que eram falsos, mais falsos que uma nota de R$3, tá? Que eram ingratos, oportunistas e que estão cagando pro bem-estar do Brasil, estão cagando pra direita. O que eles têm é um projeto próprio de poder. Fala, mestre, o que é ser um homem casca grossa? Ih, meu compadre, esse termo é muito amplo, né? Uma definição muito ampla, mas eu vou tentar resumir aqui para você. Ser casca grossa é um cara que tem como seu maior patrimônio a sua palavra. É um cara de caráter, é um cara regido por princípios e que jamais trai esses princípios. É um cara incapaz de cometer injustiças. É um cara que é leal aos seus amigos. É um cara que é leal também aos seus princípios. É um cara que é grato àqueles que no passado lhe estenderam a mão. É um cara que sabe tratar uma mulher com o devido respeito. É um cara que não confunde gentileza com fraqueza e nem arrogância com força. E, logicamente, o cara que é casca grossa é o cara que banca o que fala. Cada vez mais influenciadores estão se dobrando, se curvando, na verdade, se corrompendo e se vendendo para essas plataformas aí de cassino online, jogo do tigrinho, aposta esportiva. Então, aposta esportiva, acho legal. Não acho que sites, porra, de onde você entra para escolher um time, ou inclusive se tiver algum site, eles estão patrocinando uma galera. Se tiver algum site aí de aposta esportiva querendo patrocinar o pai aqui, pode vir. Já ia me esquecendo. A aula que vocês vão assistir agora do professor Adolfo Vaz, o link está no comentário fixado, na descrição. Vale a pena, o canal dele é excelente. Eu já peguei um bandido, meti a porrada nele e levei numa boca de fumo para os traficantes darem fim nele. Isso aí, senhores, é a confissão da prática de um homicídio qualificado. Olá, senhores. Adolfo Vaz aqui. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Direito. No vídeo de hoje, nós vamos analisar esta fala do Marcelo Brigadeiro, em que ele diz: eu já peguei um bandido, meti a porrada nele e levei numa boca de fumo para os traficantes darem fim nele. Essa fala aconteceu em um vídeo do canal do Brigadeiro, publicado no dia 10 de janeiro desse ano, intitulado Nando Moura me atacou de novo e minha paciência acabou. Nós também vamos analisar trechos de um segundo vídeo do Marcelo Brigadeiro, publicado daí no dia 17 de janeiro desse ano, em que o título é Confessando Todos os Meus Crimes. Nesse vídeo, ele tenta explicar, justificar essa confissão desse crime de homicídio e acaba por revelar mais condutas que teriam contornos criminosos. É importante deixar claro aqui, desde o início, que eu não vou acusar o Marcelo Brigadeiro da prática de nenhum crime. Não estou apontando que ele cometeu algum fato ou não. O meu vídeo aqui é educativo e o que eu vou fazer são apenas duas coisas. A primeira é analisar o que ele próprio disse que fez, ou seja, analisar as condutas que ele mesmo diz que fez e verificar se juridicamente elas se adequam a algum tipo penal ou não, se elas são tipicamente algum crime ou não. E a segunda é emitir uma opinião sobre esse tipo de fala, a minha opinião pessoal sobre esse tipo de posicionamento na internet. Eu já adianto e resumo para os senhores. Me parece que o que ele disse nesses dois vídeos, apenas nos trechos que nós vamos analisar, porque até ele falou mais coisas que não serão objeto de análise aqui, as condutas que ele descreveu ter tido caracterizam sim, no mínimo, dois crimes graves: o de tortura e o de homicídio qualificado. Sim, tortura. Essa surra que ele e um colega teriam dado em um bandido, da forma como ele falou que fez, não é apenas uma lesão corporal, mas sim o delito de tortura. E a minha opinião é que contar isso com orgulho, achando que foi algo bacana, legal,
revela uma deturpação moral que o ambiente de total impunidade, infelizmente aqui no nosso país, leva algumas pessoas a terem. Além do crime de tortura, também, como eu disse, o de homicídio qualificado. Mas antes de começarmos, eu peço a ajuda dos senhores para o canal. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sino de notificações e, principalmente, comentem aqui embaixo o que acharam dessas falas do Marcelo Brigadeiro e da minha impressão sobre elas. É extremamente importante e interessante saber o que os senhores acham, o que as pessoas pensam do que eu falo aqui no canal. Bom, primeiro vamos resumir aqui o que o Marcelo Brigadeiro conta que fez nesses 2 vídeos que eu mencionei. Quero dizer, nesses 2 vídeos ele conta que tomou algumas atitudes no passado, quando tinha por volta de 18, 19 anos. O link para esses vídeos do canal do Marcelo Brigadeiro, caso os senhores queiram conferir diretamente, eu coloquei aqui na descrição do meu vídeo. No primeiro, que a gente acabou de ouvir o trecho, o vídeo Nando Moura me atacou de novo e minha paciência acabou, ele diz literalmente: eu já peguei um bandido, meti a porrada nele e levei numa boca de fumo para os traficantes darem fim nele. Claro, o Marcelo Brigadeiro não fala que levou tal bandido para os traficantes o matarem, fala que levou para darem um fim nele. Isso, eu acredito que para a maioria das pessoas está óbvio que o significado é de que ele levou o bandido para que os traficantes o matassem. Sim, o Marcelo Brigadeiro pode, depois de ter dito isso, se defender dizendo: não, a expressão dar fim nele não significa que eu levei o cara para ser morto. Mas é nítido que nesse contexto foi sim o que ele pretendeu dizer, que levou o cara para a morte. Negar isso depois é um pouco de ausência de coragem para um casca grossa como o Marcelo Brigadeiro. É ausência de coragem de sustentar o que disse anteriormente e também tratar como ingênuos quem ouviu essa frase, né? Ele fala no vídeo dele: levei para dar um fim neles, em tom de orgulho, dizendo, na real, o significado: olha, levei para os traficantes matarem esse bandido. Depois, dizer que não foi bem isso é tratar a gente que ouviu essa situação como ingênuos, como se não tivesse entendido isso, porque no vídeo ele está orgulhoso, ele está achando bonito falar isso. E eu vou analisar com detalhes por que isso é, na prática, um homicídio qualificado. No segundo vídeo, confessando todos os meus crimes, o Marcelo Brigadeiro, é uma opinião minha, crítica de quem assistiu o vídeo, que o Marcelo está visivelmente constrangido, gaguejando, tentando explicar, justificar a conduta de ter praticado um homicídio qualificado e confessado isso na internet anos depois, achando que isso é uma coisa bonita. Vejam o vídeo com crítica, assistam, eu coloquei o link aqui, assistam o vídeo de forma crítica e percebam que ele se apega a detalhes, tenta falar da esquina da rua, não sei o que, o meu amigo subiu por cima, eu depois fui pelo outro lado, fica se apegando a detalhes, se enrola, se repete, aparenta realmente estar incomodado. É uma opinião minha, uma dedução de quem assistiu o vídeo de forma crítica. A minha opinião é que provavelmente, depois de ele ter falado essa frase de que levou o bandido para os traficantes darem fim nele, deve ter tido alguma repercussão muito negativa a respeito disso e também, eu acho, é uma opinião apenas, não é lastreada em fatos, que juridicamente alguém falou para ele: olha, isso que você falou é uma grande besteira, é melhor você se justificar de alguma forma. E ele faz segundo vídeo se justificando, que para mim é mais lamentável ainda, porque ele não só reconfessa que teria praticado homicídio qualificado, ou seja, ele não justifica, ele não consegue explicar isso, não desmente, e ainda apresenta justificativas ainda mais lamentáveis, abjetas, porque nas justificativas dele, ele acaba confessando a prática de outro crime bárbaro, o crime de tortura. Vamos lá. A história do Marcelo Brigadeiro é a seguinte: ele conta que a mulher de um amigo dele havia sido assaltada 2 vezes pela mesma pessoa e no mesmo lugar. Que, em razão disso, ele e seu amigo foram até o local com a intenção de pegar esse bandido. Que, chegando no local, pela descrição feita pela mulher do seu amigo, ele encontrou o tal bandido, grampeou, que é uma expressão de luta para agarrar, segurar, travar, e imobilizou essa pessoa. Nesse momento, ele verificou que ela tinha uma arma de bolinhas,
que é uma arma de plástico. E em seguida deu uma surra nessa pessoa. Eu não estou inventando isso, apenas resumindo o que o próprio Marcelo Brigadeiro falou em seu vídeo. Mas para não termos dúvidas, eu degravei alguns trechos do vídeo e vou colocar aqui na tela as palavras expressas do próprio Marcelo Brigadeiro. Veja, aí peguei esse cara, dei-lhe uma surra nesse cara, e a gente batendo nele, e a galera passando na rua e xingando a gente, seu selvagem. Depois, o Marcelo e seu amigo teriam começado a tentar entregar essa pessoa para agentes de segurança, policiais civis, militares, que não estariam aceitando a entrega da pessoa. O Marcelo diz que durante essa tentativa, eles voltavam a agredir fisicamente o tal bandido. E eu estou usando a expressão agressão física porque é o que fica claramente entendido no vídeo. O Marcelo é de origem carioca e fala com bastante sotaques típicos da região. Então ele não usa a expressão eu agredi fisicamente ou eu lesionei o bandido. Ele usa expressões que significam isso. Porque nas palavras dele, ele disse: amansa brabo, mais uma para acalmar. E eu vou mostrar aqui exatamente a fala dele para que os senhores tirem as próprias conclusões e não haja nenhum mal entendido. Para mim, está claro que ele usa essas expressões para falar de agressões físicas. Em outros momentos ele fala, nós estávamos batendo no bandido. Então eu vou ler aqui trechos que eu degravei do vídeo confessando todos os meus crimes. Vamos levar ele lá na 10ª DP, 10ª DP de Polícia Civil, na Rua Bambina. A gente saiu da Mena Barreto e fomos andando com o cara, levando ele por trás, segurando a calça. Aí, a cada, sei lá, uns 30, 40 metros, ele se debatia. Aí dava um amansa brabo nele. Amansa brabo, né? Aí ele amolecia. Então me parece claro que ele está falando que carregavam o bandido e a cada 30, 40 metros, esse bandido tentava se soltar e era agredido fisicamente. E aí ele volta e meia, me larga. Que aí o pessoal sempre passava alguém na rua e falava, solta o garoto, solta o garoto. Aí ele ficava grandão, me larga, me larga. Aí, mais uma para acalmar. Ou seja, esse para acalmar e esse mais uma agressão física. E essa parte toda, eu sempre que eu olho para trás e penso, podia ter batido mais ainda. Me dá um certo arrependimento, tá? Porque bater em bandido é algo que sempre me deu muito prazer. Muito prazer. Já bati em vários e, porra, é algo que, assim, eu seguiria fazendo com a maior alegria. Então, fica claro aqui, fica nítido que as expressões ali, amansa brabo e acalmar, eram agressões físicas. É o que ele diz aqui, ele acha que poderia ter batido ainda mais. E dá-lhe carregar esse filho da puta mais quase 1 quilômetro para cima. E carregando ele pela calça e dando umas porradas. De novo, sendo um pouco repetitivo, mas me parece muito claro que o Marcelo e seu cúmplice mantiveram este bandido sob o poder deles por um razoável tempo e distância, locomoveram ele de um local para outro, aplicando agressões físicas de tempos em tempos. Eu acho até que ele exagerou. Bom, na verdade, eu acho que 90% ou mais dessa história e de outras que ele fala no vídeo não passam de uma grande mentira. De alguém que acha bonito esse tipo de coisa e acha que falando isso as pessoas vão admirá-lo de alguma forma. Pode ser que ele tenha até público, tenha uma parcela, e isso faz parte da minha indignação. Como é que pode as pessoas acharem isso algo legal, isso algo bonito? E eu não estou falando aqui deste maniqueísmo, bandido, pessoa de bem. Bandido tem que apanhar, bandido tem que ser morto. Eu não sou defensor de bandido, eu não sou defensor de que o bandido é vítima da sociedade. Nem esse suposto bandido que o Marcelo Brigadeiro disse que pegou, nem o próprio Marcelo Brigadeiro. Também ele não é vítima da sociedade, porque ele vai justificar essa conduta na sequência, porque ele era um cara muito revoltado, porque roubaram o CD do Fiestinha dele, porque o cara riu de deboche, então ele tinha
uma revolta muito grande, Marcelo também se coloca como vítima da sociedade para justificar esse tipo de agressão. Eu sou favorável de penas altas para quem comete crime, mas para qualquer criminoso, desde o bandido que assalta com pistola de plástico na rua, até o vigilante, ex-lutador, porradeiro, que sai batendo nas pessoas, se julgando um deus para prender, julgar e condenar e assassinar alguém. Esse também tem que ter o rigor da lei. Mas voltando aqui, para mim, uma boa parte é mentira, mas eu estou analisando como se o que ele falou fosse verdade. Estou levando em conta as palavras dele. E eu digo que ele exagerou porque ele disse assim, sei lá, a cada 30, 40 metros, o bandido se debatia e ele e seu cúmplice davam um amansa bravo nesse bandido. Ou seja, agrediam fisicamente. E ele diz também que o arrastaram por quase 1 quilômetro. Ele fala, né, segurando na calça, arrastando. Então, numa regra de 3 básica aqui, vamos pegar uns 800 metros, ou seja, quase 1 quilômetro, e vamos pegar agressões a cada 40 metros, que foi o que o Marcelo Brigadeiro disse. Quantas agressões dariam neste trajeto e durante este período de tempo? Aproximadamente 20 agressões, né? 800 divididos por 40, 20. Então, o Marcelo Brigadeiro quer fazer crer que durante esse trajeto eles agrediram no mínimo mais 20 vezes essa pessoa. É verdade isso que ele falou? Eu duvido, mas vamos considerar que ele está dizendo a verdade. Quando não obtiveram ele e seu comparsa sucesso de entregar esse bandido para algum agente de segurança e o bandido teria rido para eles em tom de deboche, eles resolveram entregar esse bandido para os traficantes. Então me acompanhem até aqui. Até aqui ele tem uma pessoa sob o seu poder, ele já agrediu essa pessoa 20 vezes, tenta entregar para os agentes de segurança, não consegue e decide entregar esta pessoa para traficantes da região. De novo, essa situação é tão grave, tão abjeta, que para não ter mal entendimento aqui, eu talvez preciso cansar os senhores e passar as palavras expressas do Marcelo Brigadeiro no seu vídeo. Vamos ver expressamente o que ele falou e aí os senhores podem interpretar, concordarem comigo se eu estou resumindo de forma honesta o que ele falou ou se eu estou exagerando, alguma coisa assim. Então vamos ver exatamente o que ele falou. A hora que a viatura parou, ninguém quis levar o cara. Ah, então solta ele aí. Falou assim mesmo. Um cara que já estava roubando ali na área há um tempão, meu irmão. Aí naquela hora me deu uma revolta tão grande que o cara, maluco, começou a dar risadinha de deboche. Na hora que ele falou, solta ele aí. Aí o maluco começou a olhar pra gente, risadinha de deboche. Eu falei, caralho. Aí eu olhei pro outro lado e vi o Morro Santa Marta. Ah, malandro, já sei onde é que eu vou te levar. Quando eu falei, vamos levar ele no Santa Marta. Então aqui nesse vídeo, confessando todos os meus crimes, o Marcelo Brigadeiro não repete que entregou a pessoa para traficantes, mas que o entregou no Morro Santa Marta. Mas no outro vídeo, Nando Moura me atacou de novo e minha paciência acabou, como ouvimos no começo, ele é expresso em dizer, eu já peguei um bandido, meti a porrada nele e levei numa boca de fumo para os traficantes darem fim nele. A análise precisa ser dos dois vídeos, em conjunto, porque o segundo é para tentar explicar, justificar a fala do vídeo anterior. Mas ele repete que entregou quem ele havia agredido e que estava sob o poder dele e do seu amigo e sem chance de reação para que essas pessoas do Morro Santa Marta dessem fim nele. Marcelo disse o seguinte, aí falei, irmão, parado o seguinte, peguei ele aqui roubando na área, roubou já semana passada, assaltou a namorada do meu amigo aqui e hoje assaltou de novo a namorada do meu amigo, ou seja, vacilão, tá roubando na área direto. Aí o cara falou, ah, é mesmo? Porra, deixa ele aí então que a gente vai dar um corretivo nele. Eu acho que ele já começa a criar histórias para justificar, né? Para justificar essa conduta bárbara e esta fala
desprezível. Ele tenta dizer, está roubando na área, como se ele soubesse ali da regra dos traficantes, de que não pode roubar na área, não pode atrapalhar. A gente sabe que isso existe, mas ele está pegando esses fatos de que isso existe e tentando transformar como se ele tivesse vivido isso. Pode ser verdade, eu pessoalmente não acredito, acho que é farol de quem quer se exibir na internet, tentando mostrar que é bonzão, que é bom, que é batedor, que espanca as pessoas. É a minha opinião, né? Mas vamos tratar como se o que ele falou fosse verdade. E aí o Marcelo Brigadeiro diz que não soube o que aconteceu com o tal bandido. Não sabia no que consistia o tal corretivo que os traficantes teriam dado. Mas que se o bandido, né, que ele disse ser bandido, tivesse morrido, ele ficaria feliz. Não teria problema. E ele também aproveita para dizer de forma despretensiosa. Isso foi em 2001. Parecendo para mim, como eu já disse, que ele fez esse segundo vídeo de explicação e justificativa porque recebeu alguma orientação jurídica, dizendo, olha, falou besteira lá, falou algo escroto, né? Você está confessando um homicídio, então joga o ano de 2021, é uma dedução minha, uma opinião, para poder falar sobre a prescrição. Então o Marcelo está dizendo que cometeu lá com seus 18 ou 19 anos. E não sei o que aconteceu. Isso foi em 2001. Não sei o que aconteceu com o cara. Não sei quem são os caras que deram o corretivo nele. Não sei qual foi o corretivo que deu. E sinceramente, de todo o meu coração, tô pouco me fudendo. Tô pouco me fudendo. Se eu pudesse saber, porra, o cara morreu, eu ia ficar feliz. Então agora nesse vídeo ele fala que não sabe quem são os caras, não sabe o que os caras fizeram, não sabe um monte de coisa. Porque, pra mim, é uma opinião, né? Juridicamente ele já está tentando se defender de alguma forma. Tenta manter o que ele falou anteriormente e adicionar coisas para justificar. Mas não resolve, só faz com que ele se enrole mais e confesse esse outro crime bárbaro que eu disse da tortura. Por fim, dessa forma resumida, o Marcelo Brigadeiro até que está bem tranquilo do ponto de vista jurídico, com as atitudes que ele teve. Porque ele sabe que já se passou muito tempo e que dificilmente vai ser possível investigar se o que ele fala é verdade. E mesmo sendo verdade, muitos dos crimes que ele teria cometido, se realmente ele agiu como disse ter agido, já estariam prescritos. Ele não está errado nesse ponto. A história é essa. Não teve notificação de vítima de porra nenhuma. Não teve queixa, não teve inquérito, não teve porra nenhuma. Eu já contei essa história tem 4 ou 5 anos. E agora estão requentando essa porra. Eu vou falar, na moral, foda-se, sinceramente, foda-se quem tá querendo. Vamos denunciar, vou denunciar. Sabe que, meu irmão, já passou tempo pra caralho. Se tiver qualquer tipo de crime, lesão, qualquer porra, já prescreveu, tem muito tempo. É um crime sem vítima, não tem como prosperar. Então, de novo, são falas, né? Já prescreveu, já passou tempo, eu já falei isso há muito tempo. Coloca a lesão corporal ali, que é um crime que tem uma pena até leve, né, para esse tipo de conduta, para dizer, já prescreveu, é um crime sem vítima, não teve inquérito. São palavras que, para mim, que tem um pouco de experiência nessa área, né, estou há mais de 20 anos aí no direito criminal, são palavras que são juridicamente aparentam orientadas já, né, de alguém que vai na delegacia, confessa um crime, depois vai dar o depoimento em juízo ou vai dar um segundo depoimento para o delegado, só que nesse segundo o advogado já orientou. Aí a gente percebe que muda a forma da pessoa falar. É o que me parece que aconteceu aqui. Então, só que infelizmente o Marcelo Brigadeiro tem boa razão nisso. Será muito difícil, quase impossível, mesmo sendo verdade o que ele disse, depois de tanto tempo, realizar uma investigação sobre essas condutas criminosas que ele diz ter praticado. No entanto, mesmo que seja verdade o que ele disse que fez, que ele tenha praticado esses atos e que se eles ocorreram em 2001, ou seja, como ele tem 43 anos agora, quando ele tinha 18 ou 19 anos. E aí, de fato, a prescrição para esses crimes, né, a prescrição da pretensão punitiva do Estado já deve ter ocorrido. Porém, isso não retira a repugnância desse tipo de conduta, dos atos que ele praticou e de falar isso com esse orgulho hoje em dia. Ao contrário da imagem que ele tenta passar, de contar isso agora com orgulho, não é nem perto de algo bonito. Sequer é razoável. Isso é vergonhoso, é infame, é abjeto. E não se vem aqui com o argumento de que ir contra o Brigadeiro nessa situação, tanto nas condutas dele quanto na fala dele, é defender bandido. E bandido? O cara que ele bateu?
é provado que esse cara era bandido? Onde? Quando? Na palavra do brigadeiro? Então o brigadeiro, no auge dos seus 18, 19 anos, que é o que ele disse que tinha a sapiência, a iluminação para fazer o papel de polícia, julgador e executor de alguém. Ele tinha a compreensão total para encontrar alguém na noite, determinar que essa pessoa era bandida, julgá-la, condená-la à morte e praticar a execução, levar para os traficantes, para que os traficantes o assassinassem. E mesmo dando esse benefício da dúvida, mesmo que sendo verdade o que ele falou, espancar, torturar uma pessoa, mesmo que essa pessoa seja um assaltante, que no caso ali seria um assaltante que teria feito um roubo com uma arma de brinquedo, de bolinha, sem violência real. É razoável isso? A gente quer uma sociedade deste tipo? E repito, eu sou defensor da majoração das penas. Eu, pessoalmente, defendo a prisão perpétua para homicídios graves, homicídios qualificados. Então não sou defensor da tese do bandido vítima da sociedade. Só que isto que ele falou não se confunde com a prática de combater de verdade a criminalidade. O Marcelo Brigadeiro não contou que ele torturou e matou algum estuprador comprovado ou outro assassino comprovado. E nem isso se justificaria. Isso também seria abjeto. Mas o Marcelo disse pior. Ele torturou e matou um trombadinha de rua que cometia seus crimes com uma arma de plástico. Repito, não se está defendendo aqui a assaltante. Quem ameaça os outros para roubar precisa ser preso. Precisa ser julgado, condenado e ficar preso. O que eu estou dizendo aqui é que torturador e assassino também tem que ter o rigor da lei. Não se pode ter uma repugnância seletiva. Bandido é bandido. E quem espanca uma pessoa, tortura e leva para a morte é bandido. Veja, estou falando em tese aqui. Quem espanca uma pessoa, tortura e leva para a morte é bandido. Não estou dizendo que o Marcelo Brigadeiro fez isso. Não sou eu que estou acusando ele desses fatos. Eu estou interpretando o que ele disse. E ele disse que fez isso. Então eu estou apenas dando contornos jurídicos para as condutas que ele, Marcelo Brigadeiro, relatou ter tido e manifestando a minha opinião pessoal de sentir asco com tais atitudes. E principalmente asco com alguém que fez isso e vem na internet falar como se isso fosse bonito e, infelizmente, influenciar outras pessoas, jovens muitas vezes, a achar que esse tipo de conduta é de alguma forma aceitável. Não é. Isso também é criminoso e é repugnante. Eu gravo esse vídeo para tentar fazer um contraponto e mostrar para esses jovens que talvez estejam influenciados por esse tipo de ideia, vejam o outro lado da coisa e vejam como isso é inadmissível, é repugnante, é nojento e é criminoso. Bom, então eu estou dizendo que as condutas que o Marcelo descreveu que fez se amoldam tipicamente aos delitos de tortura e de homicídio qualificado. E agora eu vou apresentar as razões para isso. De forma breve, adequar uma conduta real a um tipo penal é verificar se estão presentes os elementos objetivos do tipo penal e o dolo. Em palavras mais simples, se estão presentes os componentes do tipo penal que descrevem fatos externos, concretos e verificáveis no mundo real, os elementos objetivos e normativos, e a vontade do agente de executar esses componentes. Vou tentar deixar mais claro usando o exemplo do tipo penal da lesão corporal. Lesão corporal. Ofender a integridade corporal ou saúde de outrem. Então, quando é que nós temos o crime de lesão corporal? Quando falamos dos elementos objetivos, dizemos que para existir o crime de lesão corporal, precisa existir no mundo real outrem, né? Uma pessoa diferente do próprio autor, que tenha tido a sua integridade corporal, seu corpo, seus braços, pernas, pescoço, cabeça, qualquer parte do corpo ofendida, ou seja, lesionada. Então, no tipo penal aqui, ofender a integridade corporal de outrem. Então,
A lesão corporal materialmente se verifica quando uma outra pessoa que não o próprio autor tem o seu corpo, né, a sua integridade física lesionada. E o que é o dolo? O dolo é a vontade ou a assunção do risco de que estes elementos, outra pessoa seja lesionada, estejam na cabeça do autor. Ou seja, o autor quer aquela lesão ou ele assume o risco de que aquela lesão seja produzida. Muito bem, o Marcelo Brigadeiro fez isso nesta conduta que ele descreveu no vídeo, segundo as palavras dele, fez. Ele lesionou uma pessoa, né? Porque ele disse que batia bastante nessa pessoa. Então imagino que sejam agressões que produziram lesão, né? Você imagina o Marcelo Brigadeiro, né? Um lutador na época, no auge dos seus 18, 19 anos, não ia bater numa pessoa sem deixar lesões, né? Não ia ser uma vias de fato. Então, a presunção aqui de que, quando ele fala bati, dei uma surra, ele produziu lesões nessa pessoa. Então, ele cometeu o crime de lesão corporal, segundo palavras dele? Sim, ele lesionou outra pessoa. Porém, neste vídeo de justificativa, ele apresenta mais elementos objetivos e mais vontades diferentes do dolo. E por isso, não se caracteriza apenas a lesão corporal, mas outro crime, o de tortura. Então, sobre a tortura, estavam presentes os elementos objetivos de que ele submeteu uma pessoa a sofrimento físico. Afinal, ele disse que surrava essa pessoa, que esta pessoa estava sob o poder dele. Ele disse que manteve a pessoa sob o seu domínio, levando-a para cima e para baixo, carregando pela calça e agredindo de tempos em tempos, na tentativa de entregá-lo para agentes de segurança, cerceando o direito de ir e vir dessa pessoa, mantendo ela presa, sendo que ela não estava em situação flagrencial. Ou seja, ele não deu voz de prisão em flagrante para alguém que havia acabado de cometer um crime e foi encontrado na posse de objetos que faziam ser ele presumidamente o autor do crime, e tampouco ele pegou essa pessoa no momento que ela estava cometendo o crime. Então, o flagrante é quando eu pego alguém que roubou uma outra pessoa, ou furtou uma casa, eu pego essa pessoa, ela ainda está com os objetos do furto, objetos que ela usou no roubo, e aí eu posso concluir que ela era a autora. Não foi o que aconteceu aqui. O Marcelo disse que foi atrás de um bandido que havia assaltado sua amiga. Isso não é a situação flagrancial, e muito menos ele estava em cumprimento de uma ordem de prisão preventiva. Então ele manteve uma pessoa segregada, sob o poder dele, durante um certo período de tempo, levando de um lugar ao outro. Como é que chama quando alguém cerceia a liberdade de outra pessoa sem embasamento legal? Sequestro ou cárcere privado. E isso é uma causa de aumento de pena no delito de tortura. Vamos ver o que diz o tipo penal do delito de tortura na Lei 9455/97. Constitui crime de tortura submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, né? A pessoa estava sob o poder do Marcelo Brigadeiro, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Então vejam a diferença aqui para lesão corporal. Lesão corporal é quando uma pessoa agride outra. Uma pessoa machuca a integridade física de outra. Isso é lesão corporal. Agora, quando eu fico lesionando uma pessoa por certo período de tempo, como forma de aplicar um castigo pessoal, a nossa lei considera isso tortura. E também como medida de caráter preventivo. Porque ele pode dizer assim, não, eu fiz para que a pessoa não assaltasse mais. Então, como caráter preventivo, se eu fico batendo em uma pessoa para que ela não faça alguma coisa, também, aos olhos da lei, é tortura. Então, vou ler para os senhores novamente. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Então, ficar batendo em alguém, né, causando intenso sofrimento físico e também mental nesse caso aqui, porque o cara sabia que ia ser levado para os traficantes e ia morrer lá, isso é tortura. Parágrafo 3º. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de 4 a 10 anos, nós não sabemos se a pessoa foi ferida grave ou gravemente. Se resulta morte, é de 8 a 16 anos, ou seja, se a pessoa morre das torturas que está sofrendo. Parágrafo 4º. Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3 se o crime é cometido mediante sequestro.
Foi justamente o que o Marcelo Brigadeiro disse que fez. Pegou a pessoa de um lugar, levou para o outro, cerceou a liberdade dela. Isso é sequestro. Não importa se são apenas 1 hora, 2 horas ou 1 semana. Você cerceou a liberdade de uma pessoa, retirou ela de um lugar contra a vontade dela, levou para outro e manteve essa pessoa sem poder sair de onde ela estava. Isso é sequestro, mesmo que o tempo seja pequeno. Então, as condutas que o Marcelo Brigadeiro disse que fez se amoldam perfeitamente no tipo penal da tortura. Em palavras mais simples, senhores, se alguém pega outra pessoa, mesmo que ela tenha cometido um crime, e fica batendo nessa pessoa de forma intensa, causando sofrimento físico e mental intenso, para puni-la ou para que ela não faça mais e pratica essas agressões por um certo período de tempo, essa pessoa, esse alguém, está praticando tortura. E se esse torturador faz isso cerceando a liberdade da pessoa, ou seja, não deixa ela se evadir e tira ela de um lugar e leva para outro, ela pratica essa tortura mediante sequestro, que é uma causa de aumento de pena. Então, senhores, para fins didáticos, que é a nossa ideia principal aqui, pegar esse caso concreto que o Marcelo Brigadeiro relatou que fez e entender em qual crime se enquadraria, se amoldaria tipicamente a conduta dele. E eu afirmo aos senhores, haveria um enquadramento típico no delito de tortura. Sobre o homicídio qualificado, aqui nós vamos pegar os 2 vídeos do Marcelo e precisamos analisar em conjunto. Segundo o próprio Marcelo Brigadeiro, no primeiro vídeo, ele deu uma surra num bandido e levou para os traficantes darem fim nele. Ou seja, levou o cara para traficantes matarem esse cara. Ou seja, homicídio, não há muita dúvida nesta frase, se você interpretar o darem fim nele como morte. Se os senhores quiserem interpretar darem fim nele como qualquer outra coisa, aí tudo bem, não precisa entender que houve o homicídio. Mas me parece claro que não tratar dessa maneira é tratar aí o telespectador ou quem está assistindo um pouco como se fosse alguém ingênuo. E no vídeo de justificativa, confessando todos os meus crimes, Marcelo Brigadeiro muda um pouquinho a história, dizendo que não sabe o que aconteceu, não sabe qual foi o corretivo, mas que se soubesse depois que o bandido foi morto, ele ficaria feliz. Eu repito, ninguém aqui é ingênuo e nós vamos partir da dedução de que no primeiro vídeo o Marcelo quis criar mesmo essa imagem, que levou o bandido para ser morto, usando a expressão darem um fim nele. Então eu estou partindo desta premissa. Nessa perspectiva, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, se o agente, não mata com as próprias mãos, mas leva para que alguém mate uma pessoa, esse agente é autor do homicídio também ou não? É óbvio que sim. Eu não preciso matar com as minhas próprias mãos. A teoria objetivo, formal, restritiva, diz que o autor é aquele que pratica o verbo núcleo do tipo. No caso do homicídio, o verbo matar. Mas isso não significa que fisicamente o autor precisa ser aquele que empurra a faca ou puxa o gatilho. A autoria e a coautoria de um crime pode ocorrer pela soma de condutas. Então imagine num delito de lesão corporal. Alguém dá as pancadas, os socos, os chutes, as pauladas, enquanto outro segura a vítima para que a vítima seja espancada. Este que segurou, ele é um mero partícipe? Não, ele é coautor, porque a lesão foi produzida com a soma das condutas de quem segurou contra quem espancou. No homicídio, a mesma coisa. Não preciso ser aquele que puxa o gatilho. Se eu quero emboscar uma pessoa e eu sou aquele que telefona para a vítima e diz, venha até a minha casa. Quando a vítima chega, outro mata esta pessoa, eu sou coautor do homicídio, mesmo que eu não tenha dado o tiro, porque a soma das condutas produz o resultado. No caso que o Marcelo Brigadeiro conta, os traficantes só tiveram, em tese, condição de matar o tal bandido, porque ele levou este bandido para os traficantes, disse que o bandido estaria assaltando ali e no que o Marcelo tenta fazer transparecer no seu vídeo é que os traficantes executaram ou executariam este cidadão
por esta conduta que ele teria tido. Então, não precisa, na maioria dos crimes do Brasil, com exceção dos crimes de mão própria, que o autor seja aquele que executa sozinho os verbos núcleo do tipo, né? A conduta, o resultado pode ser a soma de ações de pessoas distintas. Mas caso se argumente aqui que a conduta do Marcelo não seria de autor, porque ele não matou as pessoas com as próprias mãos, mas que ele apenas levou e foram os traficantes que o mataram, o nosso Código Penal, no artigo 29, também responsabiliza o partícipe, aquele que de alguma forma auxilia ou instiga a prática de algum crime. O artigo 29 diz o seguinte: quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade. Então, seja como coautor ou como um partícipe que teve função decisiva na ocorrência criminosa, a investigação e punição, caso ocorresse na época, seria igual. Mas eu repito aqui, a conduta que o Marcelo descreveu que teve é conduta de autor e não de partícipe. O que eu estou dizendo é que, caso se defenda que ele não é autor, responderia da mesma forma por força do artigo 29, que pune o partícipe na medida da culpabilidade dele. O Marcelo Brigadeiro disse que procurou o tal bandido para puni-lo, de alguma forma pelos assaltos que esta pessoa estaria praticando na região. O que o Marcelo Brigadeiro disse que fez? Saiu para buscar o bandido para agredi-lo. Depois de tê-lo agredido, com a ajuda de mais uma pessoa, depois que ele chama de bandido estava sem ter como reagir, ele passou a procurar algum agente de segurança, polícia civil, militar, para entregá-lo. E quando não conseguiu isso, teve a ideia de fazer a entrega deste bandido para traficantes que o Marcelo Brigadeiro disse que conhecia, para que esses traficantes dessem fim no bandido. Sobre o dolo, especificamente nesta situação do homicídio envolvendo aí as declarações do Marcelo Brigadeiro. Alguém pode dizer, mas o Marcelo Brigadeiro não está dizendo que matou. Ele está dizendo que levou para os traficantes darem fim nele. E depois, no vídeo de justificativa, confessando todos os meus crimes, ele vem com uma história um pouco diferente, dizendo que não sabe o que aconteceu, mas que se soubesse, depois que o bandido foi morto, ele ficaria feliz. Ou seja, né, alguém pode dizer, o Marcelo Brigadeiro não matou, ele levou para os traficantes e lavou as mãos. O que os traficantes fizeram, não sei. Bom, de novo, ninguém aqui é ingênuo e nós vamos partir da dedução que ele mesmo quis criar no primeiro vídeo, que ele levou o bandido para ser morto, para darem um fim nele. Então, mesmo que o Marcelo Brigadeiro diga que não levou o bandido para que os traficantes o executassem, quero dizer, mesmo que agora ele diga que não tivesse esta vontade, o simples fato dele assumir que o resultado morte poderia acontecer na mão desses traficantes e não se importar com isso, configura o dolo na sua modalidade eventual, na modalidade de assunção do risco. A nossa lei não protege aquele que assume que outra pessoa pode morrer ou pode se lesionar e lava as mãos com isso. A nossa lei diz que quem age assim tem que responder como se quisesse também o resultado. O artigo 18 do Código Penal tem duas teorias sobre o dolo. A primeira é a da vontade, aquele que realiza os elementos objetivos do tipo porque quer. E a segunda teoria ali no artigo 18 do Código Penal é a teoria da assunção. Eu pratico atos que eu sei que podem produzir um resultado, lesão ou morte, e não me importo com isso. E se isso acontecer, eu ainda fico feliz. Ou seja, dolo eventual. Então, o dolo é a vontade de realizar os elementos objetivos de um tipo, né? É a vontade de executar o que está escrito no texto do tipo penal, ou na modalidade eventual, assumir o risco sem se importar que esses elementos objetivos, que é o que está escrito no texto do tipo penal, aconteçam. O que o Marcelo Brigadeiro falou? Primeiro, que levou o bandido para os traficantes darem fim nele. Nessa situação, ele é autor de homicídio qualificado com dolo intencional, volitivo, querendo o resultado. No segundo vídeo, ele diz que não sabe o que aconteceu com o cara, mas que de coração está pouco se fodendo e que caso o bandido tenha morrido, ele ficaria feliz. Nessa hipótese, uma vez que na cabeça dele, ao entregar um suposto assaltante para traficantes da região
que ele disse que conhecia, e ele faz crer que esses traficantes dominavam essa região, fazendo alusão sobre assaltos na área, levando a crer que esses traficantes não aceitariam isso e matariam a pessoa, levando essa hipótese morte, né, o Marcelo na cabeça dele. E mesmo não querendo, mas aceitando essa possibilidade, o dolo está configurado na modalidade eventual. Então, o que eu quero dizer? Se eu levar para o traficante e pedir para o traficante matar essa pessoa, a responsabilidade igual será se eu levar para esse traficante, sabendo que o traficante pode matar e não me importar com isso, a responsabilidade penal será igual. Uma no dolo volitivo, querendo o resultado, e outra no dolo eventual, aceitando e não se importando com isso. Lembrando, Marcelo Brigadeiro deixou claro que era uma boca de fumo e que conhecia esses traficantes, portanto, sabia o que eles poderiam fazer, inclusive disse que os traficantes o chamaram pelo nome, professor, né? E que os traficantes disseram que dariam um corretivo no bandido. E que o assaltante que ele levou ficou desesperado nesse momento. E mesmo assim, segundo palavras do Brigadeiro no seu vídeo, ele resolveu deixar esse assaltante lá. Ou seja, está mais do que comprovado o dolo, seja na modalidade de intenção, que é o que eu penso que é mais apropriado para esse caso, ou no mínimo na modalidade de dolo eventual, assunção do risco. Nas palavras do próprio Brigadeiro, se os traficantes mataram, ele está pouco se fodendo. É engraçado, né, e trágico, porque quando a gente está explicando para alunos da graduação, por exemplo, a diferença entre dolo eventual e dolo direto, né, esse dolo com vontade, às vezes nós usamos essa expressão chula de pouco se fodendo para os resultados. A gente não escreve isso, não coloca isso num livro, mas numa explicação de aula, a gente coloca esta expressão para tentar mostrar o que se passa na cabeça de um autor de homicídio com dolo eventual, que é quando a pessoa fala assim, ah, se morrer, morreu, que se foda. A gente usa isso em sala de aula, né? Não escreve o que se foda, mas para tentar mostrar esse desprendimento, este nem aí com o resultado, e como o nosso Código Penal pune essa pessoa da mesma maneira, igual àquela que quer o resultado. E o Marcelo Brigadeiro dá um exemplo de livro no vídeo dele, porque ele diz, estou pouco me fudendo se esse bandido morreu. Nossa análise aqui é completa. Eu vou explicar tudo o que eu disse que achei que aconteceu durante esse vídeo, então eu estou explicando tudo. Expliquei porque eu acho que aconteceu tortura, expliquei porque, no meu entendimento, a conduta descrita se amolda tipicamente ao homicídio e disse que seria um homicídio qualificado. Então eu vou explicar por que seria um homicídio qualificado. Porque está presente, neste caso relatado, no mínimo, uma qualificadora. Talvez outras, mas no mínimo uma. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Para os senhores entenderem, há no Brasil, digamos aí, dois grandes tipos de homicídio. Homicídio simples e homicídio qualificado. Claro, tem outros, homicídio privilegiado, o feminicídio, mas vamos ficar aqui com homicídio simples e homicídio qualificado. Homicídio simples é matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Não tem circunstâncias de como esse delito aconteceu. Então, é quando uma pessoa mata outra e você não tem outras circunstâncias que agravem ainda mais a condenação, a responsabilidade criminal, a pena é de 6 a 20. Aproveitando para dizer, eu acho uma pena ridícula, né? 6 anos não dá nem cadeia quando uma pessoa é condenada no mínimo legal. E o homicídio qualificado é aquele que possui algumas circunstâncias que fazem com que a conduta seja mais reprovável e a pena, portanto, é maior. No homicídio qualificado, a pena é de 12 a 30 anos. Então, quando a lei considera que o homicídio é qualificado, ela pune com uma pena de 12 a 30 anos. Bem maior que a do homicídio simples, mas, na minha opinião, ainda pequena, porque alguém que pegue 12, 13, 14, 15 anos vai ficar pouco tempo preso ali, 5 anos, 6 anos no máximo. Então, por que está presente aqui a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima? Porque este assaltante, em tese, estava espancado, rendido fisicamente, dominado, sob o poder do Marcelo e do seu amigo, que o levavam de um lado para o outro, carregando e aplicando agressões físicas de tempos em tempos, e, portanto, ele foi levado para os traficantes o executarem, de forma que ele não conseguia mais se defender. Então, utilizando-se de um recurso que a defesa da vítima estava prejudicada. Imagine o seguinte, um cidadão mata outro em igualdade de condições, é um homicídio simples. Um cidadão mata outro que está dominado, rendido, preso, sem ter como se defender.
aos olhos da lei, um homicídio muito mais covarde e, portanto, qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima. Qual o recurso nesse caso? O fato de que ele já estava dominado, já estava sob o poder, não tinha como se defender de duas pessoas, pelo menos uma delas, um lutador profissional de artes marciais. Essa pessoa não estava armada, estava com uma pistola de plástico e foi entregue a pelo menos mais de um traficante, porque ele fala no plural, traficantes, depois fala para as pessoas lá do Santa Marta, ou seja, de duas pessoas que estavam rendendo esse bandido, ele foi entregue de novo para uma quantidade maior de pessoas para ser assassinado, né, lá no morro, segundo as palavras do próprio Marcelo Brigadeiro no seu primeiro vídeo, né, para que fosse dado um fim nele lá no morro. Ele não tinha como escapar desse homicídio, estava com a sua defesa completamente prejudicada, e é por isso que é um homicídio qualificado, analisando tipicamente as condutas que o Marcelo Brigadeiro disse que fez. E agora sobre a prescrição. O Marcelo Brigadeiro diz no seu vídeo que ele não está preocupado, que é um crime sem vítimas, que não teve inquérito e que se teve algum ato criminoso no passado, já está prescrito. Infelizmente, ele juridicamente tem razão. Mas a minha opinião sobre isso é que falar disso, achando bonito, achando que é o máximo, é algo extremamente abjeto e asqueroso. Eu tenho nojo de ouvir alguém falando dessa forma. E o Marcelo Brigadeiro só age assim porque ele foi criado no Brasil. Infelizmente, a gente precisa admitir os erros como nação, como país. Ele foi criado no Brasil e está dentro dele, sem que talvez ele perceba essa sensação de impunidade. Imaginem que, de fato, ele tenha feito o que ele contou. Ele só escapa porque está aqui no Brasil. Porque em países que defendem prisão perpétua ou de morte, como alguns grupos políticos defendem, acho que o grupo político que o Marcelo Brigadeiro está também defende prisão perpétua e de morte, por óbvio, não haveria o instituto da prescrição. Ou seja, se o Estado quer punir a conduta de alguém que mata com prisão perpétua ou pena de morte, por óbvio, não vai haver prescrição. Se o Estado está disposto a deixar essa pessoa presa para sempre, ele entende que aquilo que a pessoa cometeu não é passível de perdão e, portanto, não há um instituto da prescrição. A pessoa pode ser presa a qualquer tempo. A gente vê notícias, às vezes em filmes, que lá nos Estados Unidos a pessoa é presa 30, 40, 50 anos depois que ela cometeu o fato ou que ela foi condenada por um homicídio premeditado, como esse que o Marcelo Brigadeiro relatou ter feito. Por quê? Porque lá vai ser aplicada a pena de prisão perpétua ou de morte. Nós sabemos que há 50 estados americanos, que lá as legislações penais são de estado para estado, mas a regra geral, na grande maioria, é que o homicídio de primeiro grau, que eles chamam de first degree murder, ou seja, o homicídio premeditado, a pena vai geralmente ser perpétua ou de morte. Nos Estados Unidos, vou falar basicamente aqui, não vou me aprofundar no direito penal americano, não tenho nem condições técnicas para isso, mas há basicamente ali dois grandes tipos de homicídio. O first degree murder, que é um homicídio premeditado, e o second degree murder, que é um homicídio que pode eventualmente acontecer. Então, digamos que houve uma discussão no trânsito, as pessoas elevaram ali os seus ânimos e um acaba matando o outro. Isso seria um second degree murder, um homicídio que aconteceu, é intencional, mas não foi premeditado, não foi pensado antes. A punição vai ser muito menor, não terá provavelmente prisão perpétua ou de morte para esse caso. Mas quando alguém planeja a morte de outra pessoa, nos Estados Unidos a pena é perpétua ou de morte. Então a situação que o Marcelo Brigadeiro foi, vou levar no Morro Santa Marta, tem todo o trabalho de levar até lá, conta para os traficantes o que ele pensa que o assaltante teria feito, sabe que daquilo vai gerar eventualmente a morte e deixa essa pessoa lá, usar as palavras dele, para que seja dado um fim nessa pessoa. Isso seria claramente um homicídio premeditado. Ele teve todo o tempo para não cometer esta conduta e resolveu, decidiu, continuou e fez. Isso nos Estados Unidos seria perpétua ou de morte. Eu estou frisando esse ponto porque, salvo engano, eu posso estar enganado aqui porque não fiz como fiz
com os 2 vídeos de salvar o vídeo e falar, mas eu assisto os vídeos do Marcelo Brigadeiro. Ele é pré-candidato ao governo de Santa Catarina e defende esta pauta de majoração de penas, de prisão perpétua e até morte para bandidos. Ou seja, ele é um defensor de que alguns delitos não tenham prescrição. Porque se eu defendo a prisão perpétua, também não posso defender a prescrição. Se eu quero prender e trancafiar a pessoa pelo resto da vida, eu posso fazer isso a qualquer tempo, porque para o Estado, para a lei, aquele delito não se contorna, não volta, a pessoa não volta a poder viver em sociedade. Se defende isso, é incongruente e é um pouco demagógico, hipócrita, se beneficiar do delito da prescrição, confessar um crime que praticou há 20 anos, 10 anos atrás e achar isso bonito, achar isso legal, quando isso na verdade é repugnante e abjeto, né? O Brasil é esse país da impunidade, em que alguém comete um homicídio lá aos 18, 19 anos, ou seja, tendo menos de 21 anos, e se conseguir ficar impune por 10 anos, não responde pelo crime. Mesmo que aos 28, 29 anos, confesse com todas as letras que matou alguém, mesmo que apresente o corpo da sua vítima, não será punido. Então, o Brasil é isso. Imagine a seguinte situação. Uma pessoa mata outra quando tem 18 ou 19 anos. Esconde o corpo por 10 anos. Não é investigado ou não é acionado judicialmente, não é responsabilizado. Passa-se 10 anos, aquela pessoa a vítima está desaparecida, ninguém sabe o que aconteceu. 10 anos depois, com 28, com 29, ainda jovem, não tem nem 30, aparece e diz, olha, fui eu que matei 10 anos atrás, o corpo está aqui. Prescreveu, meus senhores. O maior prazo de prescrição da pretensão punitiva do Estado, ou seja, de forma rápida, o tempo que o Estado tem para punir alguém que cometeu um crime, no Brasil é de 20 anos. Está no artigo 109 do Código Penal. Então, desde a data de um crime, se a pessoa não for acionada judicialmente e condenada, não houver nenhuma causa de interrupção da prescrição, passarem-se 20 anos, esse crime vai estar prescrito. Para outros crimes é ainda menor. Estou falando do homicídio, estou falando do maior prazo, 20 anos. Mas tem um detalhe, se a pessoa cometeu o crime com menos de 21 anos, a pretensão punitiva do Estado cai pela metade, baixa para 10. Vou ler com os senhores o artigo 109 aqui para mostrar claramente como está escrito na nossa legislação. Artigo 109 do Código Penal. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no parágrafo 1º do artigo 110 desse Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando-se, inciso 1, em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12. Então, o prazo máximo da prescrição é de 20 anos. Nesse caso que o Marcelo Brigadeiro contou, imagine que alguém comete um crime e nunca é investigado por isso. Se passar 20 anos, não pode mais investigar, nem acionar judicialmente, porque já prescreveu. Mas olha o previsto aqui no artigo 115 do Código Penal. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos, ou na data da sentença, maior de 70. Então, imaginem o seguinte, como eu disse, alguém de 18, 19, 20 ou 21 anos incompleto, mata uma pessoa, esconde o corpo, fica 10 anos, né? A polícia, as autoridades, achando que aquele que morreu está desaparecido, não se abre uma investigação, a pessoa não é acionada. 10 anos depois, este jovem pode aparecer com 28, 29 e dizer, fui eu que matei lá em tal ano, o corpo está aqui e nada, absolutamente nada poderá ser feito. Isto é justiça? Esse é o país que a gente quer? E vocês acham que é bonito alguém num vídeo público vir se vangloriar disso, dizer que matou uma pessoa, né, ou que levou essa pessoa para ser morta por traficantes, mas que não vai dar nada, porque já prescreveu, porque não teve inquérito? Vocês acham que isso é bonito ou isso é repugnante, isso é intolerável, isso é abjeto? Eu me sinto ofendido como cidadão, como pessoa de bem, a ouvir um vídeo desse e ver que muitas pessoas até gostam, curtem esse tipo de coisa. E, de novo, caso venha-se com a argumentação, mas era bandido, e como o próprio Marcelo Brigadeiro disse,
Eu bato em bandido. Vou bater de novo hoje se eu encontrar um bandido. Primeiro, o brigadeiro não falou só em bater, ele está falando agora. Ele falou no vídeo anterior de entregar para traficantes dessem fim nesse bandido. Ele falou que levou para a morte. Marcelo, o brigadeiro revelou intimidade com os traficantes da região ali. E ou ele levou para o cara ser morto, ou no mínimo aceitou que esses traficantes matariam essa pessoa, dizendo: estou pouco me fudendo se morreu. E aí, como eu já disse aos senhores, vai estar configurado o dolo tanto na modalidade volitiva quanto de assunção do risco. Graças a Deus que um sujeito assim não detém uma parcela de poder do Estado. Não é um policial, um delegado ou um juiz, por exemplo. Se imagina alguém que age assim, sem ter o poder estatal, o que esta pessoa faria se tivesse o poder estatal em suas mãos? Porque alguém que não tem esse poder se comportava, segundo palavras do próprio Marcelo Brigadeiro, como um marginal que saía à noite para espancar pessoas, que toda hora estava se envolvendo em crimes de lesão corporal, se coloca no direito de identificar, prender, julgar de acordo com as suas convicções e com seu achismo no auge dos 18 ou 19 anos. Condenar à morte e executar a condenação. Imagina uma pessoa que faz isso sendo particular, se esta pessoa tiver o poder do Estado de alguma forma em suas mãos. Alguém que se coloca na posição de Deus naquele momento, ditando se aquela pessoa tinha o direito de ficar viva ou morta. A pena de morte se discute muito. Uma boa parte de quem defende que a pena de morte não deve ser mantida é porque o sistema judicial admite erros, mesmo num sistema judicial que seja muito redondinho, que tudo esteja agindo de acordo com o que deve ser, ainda assim erros podem acontecer e uma pessoa inocente pode ser morta. Então agora, vai se defender que um rapaz de 18, 19 anos tinha condições mentais de encontrar uma pessoa, julgar que ela é bandida, condenar ela à morte e aplicar essa situação morte sem que possa ter havido um erro. Ele pode ter pego uma pessoa que não era assaltante, por exemplo. A gente tem que confiar nas palavras dele no vídeo de que era um bandido para que se defenda essa tese de que bandido tem que morrer. Mas não tem nem condições de afirmar que essa pessoa que ele prendeu era culpada de alguma coisa. A gente tem que acreditar na palavra do Marcelo. Era bandido e o bandido tinha que morrer. Então, o Marcelo Brigadeiro se colocou na posição de Deus naquele momento, ditando se a pessoa ficaria viva ou morta. Se discute se o sistema judicial inteiro pode ou não decretar a pena de morte de alguém, ou seja, falando da discussão a respeito da pena de morte dentro de um processo criminal, imagine se outorgar a uma pessoa que decida sobre a vida de outra. Isso é abjeto, é repugnante, é vergonhoso que alguém defenda isso achando que isso é bonito, achando que isso é legal, que é o correto, e faça em 2 vídeos, Em vez de vir no segundo vídeo e falar: olha, eu não vou mais falar sobre esse fato, porque eu não quero me prejudicar, eu só tenho vergonha do que eu fiz, foi errado. Isso seria algo correto. Mas vir no segundo vídeo, querer justificar, apontar razões e ainda confessar outras condutas que se mostram em outros crimes, como de tortura, como que eu falei, é vergonhoso. Ainda bem que essa pessoa não detém uma parcela de poder do Estado. Ele diz que é pré-candidato ao governo de Santa Catarina. Tomara que não tenha o poder, porque se pensa assim agora, imagine o que vai pensar quando tiver poder estatal em suas mãos. Ainda nesse vídeo, confessando todos os meus crimes, o Marcelo diz que não acha corretas as atitudes que ele teve no passado, as atitudes que ele teve quando era jovem, mas que ele não esconde, que ele conta, porque ele deve ser encarado como um exemplo. Porque se ele fez tudo isso de errado, agora ele é uma pessoa de bem, uma pessoa melhor, que deu certo na vida e deve ser seguido como exemplo. Primeiro, na minha opinião, isso é mentira, Eu acho que é mentira, é minha opinião. Porque defender esse tipo de atrocidade com orgulho, achando bonito, quando na verdade é uma fala escrota, desprezível, não mostra que ele é um cidadão que melhorou. E eu estou falando baseado no que ele próprio disse. Ele diz no seu vídeo que hoje, se ele sair, ele vai bater de novo em bandidos. E claro,
é muito fácil falar bandidos para criar no imaginário das pessoas que quem está sendo agredido é um bandido, é alguém que não tem direitos. Porque, na verdade, esse bandido é de acordo com o julgamento do Marcelo. É ele que está prendendo, julgando, condenando e dizendo que aquela pessoa é bandido. Não tem nada que diga que aquela pessoa era um bandido. Aquela pessoa não teve direito à defesa, à investigação, para provar que não assaltou, ou que não cometeu violência, ou que não fez aquilo que o Marcelo Brigadeiro disse que ela fez. E por que é que nós temos que acreditar nele? Por que é que a palavra dele vale mais do que a palavra de alguma outra pessoa? Então, deixa eu contar uma coisa aos senhores, né? Eu trabalho em muitas ações do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é onde se julga justamente esses casos de homicídio, de assassinato. E os senhores sabem qual é a alegação número 1 quando alguém é acusado da prática de um homicídio e não tem muito como se defender, não tem argumentos para se defender? Quando as provas indicam que, de fato, aquele que está sendo acusado matou e ele não tem uma boa justificativa para dizer por que matou, a alegação número 1 é sempre, via de regra, a vítima era um bandido. A vítima não prestava. Fui eu que matei, mas eu estava certo na situação. É o que eles falam. Eu era o correto. O bandido era o outro. Então, quase sempre, quando alguém se vê obrigado a confessar um homicídio, porque, digamos, não tem como negar a materialidade criminosa, não tem como negar a autoria, as provas indicam que alguém morreu e foi o acusado que matou, para tentar aplacar a sua responsabilidade, a natureza destas pessoas, de forma covarde, é atacar a vítima. Dizer, a vítima mereceu morrer, a vítima era bandida. E na imensa maioria das vezes, não há prova alguma contra a vítima, a não ser a palavra do assassino, do homicida. Tenta-se sempre no processo criminal, vou reformular, nem sempre, mas é um recurso, infelizmente, muito usado, se defender acusando o outro, dizendo, olha, tudo bem, está provado que fui eu que matei, mas ele era um bandido. E aí, eu, nos tribunais do júri, nos plenários de júri, eu sempre sustento isso. Bom, você está sendo acusado de ter matado aquela vítima. Para você teve inquérito, investigação, produção de provas, você foi denunciado, teve condições de constituir um advogado, teve condições de produzir prova durante a instrução judicial, teve condições de ser ouvido na delegacia, ser ouvido pelo juiz na primeira fase do procedimento do júri, ser ouvido de novo no plenário do júri perante os jurados, teve chance de apresentar sua defesa técnica por várias vezes. Então, toda a sua vida a respeito deste fato está aqui sob análise e os jurados agora vão julgar com base nas provas. Mas você quer que a pessoa que você matou seja considerada uma bandida sem defesa nenhuma, com base na sua palavra do que você fez naquele dia. Esta vítima não teve ampla defesa, nem contraditório, nem pôde se explicar se ela era o assaltante, o ladrão ou não. Ela não teve essa chance. Por quê? Porque ela está morta, porque você, que está sendo acusado desse crime, a matou. Então você quer agora aqui no plenário do júri que a gente julgue a vida da vítima sem que ela tenha nada do que você teve para julgar. Nós não estamos julgando a vítima, estamos julgando a sua conduta. Estou fazendo essa analogia porque isso acontece no plenário do júri e é mais ou menos o que o Marcelo Brigadeiro está falando no seu vídeo. Ah, tudo bem, fiz isso, mas ele era o bandido, ele era o errado. E aqui há uma grande contradição do discurso do Marcelo Brigadeiro. Ele justifica as suas atitudes criminosas da juventude porque ele era um cara muito revoltado com a vida. Ele cita como exemplo que ficou muito revoltado e saiu batendo nas pessoas quando roubaram, na verdade tecnicamente seria furto, o CD do carro Fiesta dele. Como soa isso para os senhores? Imaginem qual justificativa aqueles adolescentes que espancaram o cachorrinho orelha deveriam apresentar caso pudessem ser ouvidos. A minha vida é difícil, eu sou revoltado, né? No caso do Marcelo Brigadeiro, roubaram o meu CD. Que contradição é essa, Marcelo? Por que que o cara que você fala, que levou para os traficantes matarem, não poderia hoje, com 43 anos, digamos que tivesse a mesma idade com você, se apresentar e dizer, olha, no passado eu cometi erros, passei fome, tinha dificuldades, contar a história dele, ou mesmo tinha, vamos pegar um sentimento mais vil, tinha inveja das pessoas que tinham mais dinheiro do que eu e por isso cometia os roubos usando uma pistola de plástico. Graças a Deus, por sorte, não morri naquela época e agora sou uma pessoa de bem.
Por que é que este bandido não poderia, hoje aos 43, dar o mesmo discurso que o seu, Marcelo Brigadeiro, de que na juventude você era revoltado, fez coisas erradas, mas você conseguiu mudar a sua trajetória e agora é uma pessoa bem de vida. Esse cara não pode contar a história porque ele é menos humano, ele é menos digno, ele é menos do que você, ou, né, vamos pegar que o que você falou é verdade, ele não pode porque, segundo as suas palavras, traficantes deram um fim nele, mataram essa pessoa lá atrás. Então, por que é que você defende que você pode ter uma trajetória de conversão, de mudança do errado para o certo, e que isso agora deve ser olhado como um exemplo, e outros não podem, né? 18, 19 anos, praticou um crime, tem que ser morto, tem que ser dado um fim, tem que ser, merece apanhar mesmo e perder a vida. É nojento pregar esta possibilidade de conversão para si próprio, defender, eventualmente, não tenho certeza, mas acredito que sim, majoração de penas, prisão perpétua e morte para homicidas e usar a seu próprio favor o prazo de prescrição baixíssimo do Brasil e defender que o bandido lá tinha que morrer. Então eu, né, Marcelo Brigadeiro, posso me converter, posso virar uma pessoa melhor, posso me arrepender dos meus erros, mas aquele bandido tinha que morrer naquela noite, segundo ele, pela prática de 2 assaltos contra a mulher de seu amigo. Não se investigou os antecedentes, nem o nome, quem era, o que fez, qual era a história de vida dessa pessoa. Marcelo Brigadeiro, segundo palavras dele, no auge dos seus 18, 19 anos, tinha condição de determinar vida e morte para essa pessoa. É tudo de grave para o outro, mas todos os benefícios dessa legislação leniente para mim. Na minha opinião, além de uma fala vergonhosa, é também uma fala covarde. E é esse o recado que eu quero passar para quem, porventura, chegar nesse vídeo. Isso não é coisa de casca grossa. Isso é coisa de covarde. Graças a Deus que essa pessoa não tem uma parcela de poder do Estado. Não é policial, nem delegado, nem juiz, nem agente de segurança. Como o particular já é capaz de causar um estrago enorme, imagine ocupando algum cargo público.